Olá, alunos, curso de Direito, Faculdade de Santa Maria da Glória, SMG, alunos do primeiro e 10º semestre, professor Gustavo Camin, disciplina de Economia e Cenários Globalizados. Como vocês estão? Tudo bem? Saúdo vocês primeiramente com bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do período do dia que vocês estiverem vendo esse vídeo. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam todos bem, estejam se protegendo, estejam se prevenindo aí, estejam saindo de casa o mínimo possível, necessário apenas, né? Que a gente possa enfrentar essa pandemia, Covid-19, da melhor forma possível. Beleza? Bom, primeiramente 2 avisos aí, tá? Acredito que os professores já passaram essas informações, mas nunca é demais relembrar. Como dizem, relembrar é viver, né? Então, nós temos aí a questão da prova substitutiva, tá, pessoal? Não sei se já passou o prazo de vocês se inscreverem ou não, mas tá aí. Quem tirou menos de 7, no caso menos de 3 na prova, né? Que a substitutiva é apenas da prova da nota da prova, tá? Então, quem tirou menos de 3 na prova, pode estar fazendo aí a prova substitutiva, tá? Quem tirou mais, aí não tem o porquê estar fazendo, né? Isso é simplesmente para quem está com nota vermelha. Beleza, pessoal? Disciplina de economia aí, pelo que o professor lembra, de quem fez a prova, tá? Acredito que ninguém tirou menos que 7, tá? Aqueles que fizeram a prova do primeiro bimestre. Beleza, pessoal? Então, fica aí a informação da prova substitutiva. Quem quiser se inscrever, à vontade. Beleza? Tá lá no portal como é que se faz. Outro recadinho, a questão da CPA. Acredito que todos já ficaram sabendo, já foram informados aí da avaliação. Salvo engano, o meu é até dia 15 agora de junho, tá? Uma avaliação importante para vocês, para nós, para a coordenação, para a instituição como um todo. Então, não deixem de fazer, tá? É muito importante aí para que a gente possa verificar o que tem que melhorar, o que já melhorou. Beleza? Tranquilo? Então, vamos dar início aí, tá? Segundo bimestre, reta final aí desse primeiro semestre, né, pessoal? Que nós temos aí a prova do segundo bimestre marcada para a primeira semana de julho, se eu não me engano. Então, nós temos mais esse mês aí de junho só, o tempo passou rápido, tá? Quero agradecer a compreensão de vocês, tá? Não, peço para que não deixem de estudar, se esforcem nesse final, para que todos possam estar aí concluindo a disciplina com êxito. Beleza, pessoal? Bom, recados dados, vamos então iniciar a nossa aula de hoje, tá, pessoal? Na aula de hoje, nós iremos retratar aí então de um tema novo, tá? As aulas anteriores aí a gente foi fazendo temas novos, mas dentro do mesmo arco, né? Nós tínhamos visto o mercado, as forças do mercado, os agentes consumidor e firma. Depois nós vimos o agente Estado ou poder público. E na última aula nós vimos aí a moeda e o sistema financeiro. Beleza? Hoje então nós vamos começar um novo tópico, um novo ciclo dentro da economia, que nós vamos chamar de macroeconomia. Estudo macro da economia. Estudo macroeconômico. Por que eu falo que é um novo ciclo, pessoal? Porque até então, até a aula passada, nós estávamos vendo o estudo microeconômico ou a microeconomia. Vamos conceituar, contextualizar para que nós entendamos melhor essa diferenciação, tá? A microeconomia, ela faz o estudo pormenorizado. Então, ela faz um estudo individual, estudo
de cada um dos fatores, de cada um dos agentes, de cada uma das forças, de cada um dos mercados, como nós vimos lá, monopólio, entre outros. Beleza? Então, a microeconomia, ela vê a oferta de uma forma individualizada, a demanda de uma forma individualizada, a firma, uma determinada firma em questão, um determinado consumidor, né? E o Estado também, como ele pode agir de forma pormenorizada. Beleza? A macroeconomia, pessoal, ela já faz um estudo mais amplo, mais global, mais agregado. Então, nós vamos falar aí, quando formos falar de oferta agregada, vamos analisar todo o conjunto global de ofertas. Demanda, da mesma forma, nós vamos ver o quê? Demanda agregada. Nós vamos ver a renda global dos consumidores, não apenas a renda de um determinado consumidor. Tá? Nós vamos ver aí o produto interno bruto total, tá? Não apenas a produção de uma determinada empresa. Beleza? Traçando paralelos, pessoal, quando uma determinada pessoa vai ao médico, por exemplo, só para a gente ter uma ilustração, para ficar mais fácil a gente compreender essa distinção de micro e macroeconomia. A pessoa vai ao médico fazer um check-up, ela faz vários exames, ela pesquisa o corpo inteiro, verifica se não há problema de saúde em todo o seu corpo, em todo o seu mecanismo. Então, este seria um estudo macro, um estudo geral, beleza? Macroeconomia faz esse estudo. Tá? Só fazendo um paralelo, um comparativo com outra situação para que a gente possa entender de uma forma mais didática. A microeconomia, por sua vez, o que ela busca? Ela busca entender de forma menor não, pormenorizada, mais detalhada. Então, eu vou ao médico, ou uma pessoa vai ao médico, vê uma torção no pé, uma dor no rim, uma dor localizada. Da mesma forma, nós vamos analisar a produção individualizada de um determinado setor, de uma determinada empresa. Beleza, pessoal? Já a macroeconomia, como eu disse, né, ela vai ver de forma ampla. Então, traçando aí uma diferenciação entre micro e macroeconomia. Microeconomia, oferta individualizada. Macro, oferta total ou agregada. Da mesma forma, a demanda. Demanda, ela vai nos dizer o quê? Demanda individualizada, um determinado produto, e demanda agregada, de todos os produtos, ou um produto em toda a região, não em apenas uma determinada localidade, uma determinada empresa. Ok? Produção. A produção na microempresa ela é individualizada, nós podemos ver firma por firma. Aqui nós vamos ver a produção agregada, também chamada aí de produto interno bruto ou de produto nacional bruto. Tem suas diferenciações, nós vamos estar analisando, beleza? Nós temos aí também a inflação, a taxa de juros, que são questões vistas pela macroeconomia. Outro ponto visto pela macroeconomia, pessoal, é a taxa de desemprego de um determinado país. Bom, pessoal, agora que nós fizemos uma breve introdução, uma breve conceituação do que vem a ser a macroeconomia e a diferenciamos do que vem a ser a microeconomia, vamos adentrar agora, então, dentro do objeto de estudo da macroeconomia, tá? Então, nós vimos os vários aspectos da microeconomia nas aulas anteriores, tá? Então, o primeiro objeto da macroeconomia é a renda das famílias. Então, vai ser utilizado de forma agregada as rendas das famílias
para verificar o crescimento dessa renda ou a diminuição dessa renda em uma forma global. Então, aqui nós vamos pegar o seguinte, o que vem a ser essa renda, primeiramente? Essa renda, então, ela vem como a remuneração do trabalho, né? O salário que todos recebem, salários dos empregados ou os vencimentos dos servidores públicos ou subsídios recebidos por outros servidores públicos, né? Juízes, promotores, por exemplo, a remuneração recebida por qualquer agente, tá? Que trabalhe, que preste o seu serviço. Nós temos aí também a renda vinda do lucro, né? A empresa, ela tem o seu lucro e esse lucro é dividido para as famílias dos seus empresários, dos seus proprietários. Também podemos colocar aqui como renda, né, o que a pessoa recebe das suas aplicações, né, o rendimento da poupança, o rendimento lá das contribuições de CDB, enfim, né, de todas essas aplicações aí do que sobra, né, da poupança, do que sobra do dinheiro e é investido, esse investimento ele vai ter ali o seu lucro também. Então, no final aí desse período, nós vamos analisar isso como renda das famílias, tá? Por que é importante a gente fazer todo esse agregado da renda das famílias? Primeiro que nós vamos chegar aí à renda total que o país acaba tendo em questão de famílias, e você pode dividir isso pelo número de famílias e ter a renda familiar per capita, né? A renda do país por cada família de uma forma dividida, equacionária, não que seja a realidade daquele país em questão. Beleza, pessoal? O segundo ponto é interessante analisar aqui com o aumento da renda, você vai ter o aumento do consumo, mas aqui você vai ter a renda global das famílias aumentando, você vai ter a demanda agregada, a oferta agregada, e o consumo global como um todo subindo. Tá? Por que é interessante nós termos um consumo subindo? Porque se você tem um consumo subindo, você tem uma produção que aumenta. Tá? Então, como nós vimos, se você tem uma demanda grande, você produz mais, você oferta mais. Beleza? O segundo ponto que nós vamos observar aqui, que é o segundo objeto da macroeconomia, vindo inclusive junto com o que nós estamos falando de consumo, é a produção. Tá? Produção em que nós vamos ter o PIB e o PNB. Então, vamos lá. O PIB é o Produto Interno Bruto. Então, é a soma de todo o produto de bens e serviços final, realizado em um determinado local, ou determinado território, em um determinado período de tempo. Tá? Então, nós podemos ter aí o PIB do país, no caso o PIB do Brasil, o PIB dos estados brasileiros, né, do Paraná, por exemplo, e podemos ter aí o PIB dos municípios, o PIB de Maringá, por exemplo. Tá? Então, esse seria o local, seria o território. Posso também observar o PIB da China, o PIB dos Estados Unidos. Então, são locais diferentes, países diferentes. Importante isso para quê? Para que a gente possa ter uma comparação das economias que têm o PIB mais favorável, né, para se tomar como exemplo, por exemplo, né, de crescimento, como a China, os Estados Unidos, que até onde o professor viu são os que tiveram maior PIB nos últimos anos aí, beleza? E esse produto interno bruto, então, é a soma de tudo que foi produzido dentro do país, dentro do Brasil, tá? Nós somamos aí, então, e chegamos a um determinado valor. Tá? Vamos considerar aí que seja 2 trilhões, um exemplo, tá? Não vou saber exato, precisar nesse momento qual que é o PIB do Brasil, mas vamos supor que seja 2 trilhões, tá? PIB per capita, que é a divisão pelo número de
habitantes no país, tá? A produção que cada pessoa, cada um dos 200 milhões de habitantes estaria produzindo de forma individual para o país, tá? É uma soma, um cálculo aí apenas para se ter uma estimativa de qual seria o PIB per capita, tá? Você pode analisar outros países que têm um PIB menor, mas que também têm uma população menor, de repente dê um PIB per capita maior do que o PIB do Brasil, beleza, pessoal? Isso não é incomum. E é a soma de tudo que é produzido dentro do país. Então, mesmo que sejam empresas multinacionais, mas o bem ou o serviço sendo produzido dentro do território nacional, ele conta para o produto interno bruto, tá? Sendo multinacional ou sendo brasileiro, sendo nacional, que estiver sendo dentro do território nacional, é computado para o PIB. O PNB, por sua vez, pessoal, é o produto nacional bruto. O que seria o produto nacional bruto? É o produto, é a soma do produto, né, dos bens e serviços realizados pelos nacionais, dentro ou fora do país, em um determinado período de tempo. Então, aqui, por exemplo, no PIB, eu utilizo todas as empresas multinacionais ou nacionais. No produto nacional, eu utilizo apenas as empresas ou as pessoas nacionais, apenas os brasileiros. Porém, no PIB, é só o que está dentro, que é interno. No produto nacional, eu pego toda a renda, todo o produto foi gerado dentro ou fora, desde que tenha sido por brasileiros. A Petrobras, por exemplo, com suas empresas no Paraguai, conta para o produto nacional bruto. O brasileiro que esteja trabalhando nos Estados Unidos, no Japão, eles entram para o produto nacional bruto, tá, pessoal? Aqui também é medido, tá, com base em um determinado período de tempo, tá? Você pode pôr um ano, ou um trimestre, ou um semestre. Para nós aqui é mais comum a medida por trimestre e ano, a nível de nação, país, Brasil como um todo, e temos aí como municípios, estados apenas a nível anual. Bom, pessoal, nós vimos aí então dois fatores visualizados pela macroeconomia: a renda das famílias como um todo, agregada, e o produto agregado como produto interno bruto e produto nacional bruto. Próximo ponto que nós vamos analisar também, tá? Aí ainda vendo essa questão de produção e de renda, tá? Que é visto pela macroeconomia, é a balança comercial, tá? Ou balança de pagamentos, tá? Aqui, nesse ponto, nós temos aí o comércio internacional, tá? Nós temos que fazer uma diferenciação entre comércio internacional e comércio exterior. Tá? O comércio exterior, quando eu estiver fazendo análise do Brasil, por exemplo, tá? Então, eu estou vendo comércio exterior em relação a um determinado país ou a alguns países, né? O comércio exterior do Mercosul, como um outro exemplo, beleza? Comércio internacional, aí então é o comércio internacional com o mundo como um todo, tá? Tratativa entre todos os países, beleza? Aqui então nós vamos ter a exportação e a importação. A exportação é tudo aquilo que o país exporta da sua produção e a importação é tudo aquilo que ele traz de fora, tá, da produção de outros países. Tá? Então veja que aqui a gente ainda fala de produção, beleza? E aí se fala de uma balança comercial favorável é quando o país exporta mais do que importa. Essas discussões, inclusive, tá, tiveram um principal enfoque aí, a partir lá do mercantilismo que se buscava
exportar muito e se importar pouco. Beleza, pessoal? Ainda aí falando dessa questão de produção, tá? De coisas benéficas, de renda, nós temos aí também os juros, tá? A taxa de juros, que a taxa de juros nada mais é do que a remuneração do capital, mas a remuneração do capital como um todo, tá? Como nós vimos, por exemplo, no sistema monetário nacional, sistema financeiro nacional, nós temos aí, inclusive, uma taxa de juros que é fixada pelo Banco Central para a remuneração dos débitos da Fazenda Pública Federal, por exemplo, né, a Selic. Beleza? Então, a taxa de juros é a remuneração do capital que a pessoa pega de outrem, né, no caso das instituições financeiras, dos bancos. Tá? Então, aqui, você paga juros quando você pega o chamado limite da sua conta corrente, quando você pega cheque especial, quando você usa o cartão de crédito, quando você pega um financiamento ou um empréstimo, tá? E os juros ele acaba sendo remunerado mensalmente, porque todos esses empréstimos que nós pegamos, nós pagamos de forma mensal, né? A fatura do cartão chega todo mês, o financiamento tem o boleto todo mês para ser pago. E aí, essa taxa de juros, ela é baixa. Se você paga o boleto, se você paga o cartão de crédito no dia certo, você não pagar essa remuneração se torna gigantesca, né? Se torna uma bola de neve. O pessoal fala que o cartão de crédito pode chegar a 300, 400% de juros. Beleza, pessoal? Pessoal, aqui só fazendo um adendo, tá? Não é 100% correto, tá? Se falar que o produto interno bruto, o produto nacional bruto são as riquezas do país, tá? Principalmente o produto interno bruto, tá? Não é 100% correto, não é 100% preciso utilizar essa situação, até porque você fala aí do produto dos bens e serviços finais feitos dentro do país ou por nacionais dentro e fora do país. Então não é 100% preciso essa informação, tá? Mesma forma ali a balança comercial, como nós falamos do comércio exterior, de que tal situação, tá? Também fala aí da exportação, importação de matérias-primas. Então veja matéria-primas, bens, serviços, né? Serviços é bem mais complexo, mas pode vir a acontecer, tá? Então veja que aí também, né, a gente traz coisas de fora. Então não é precisa essa afirmação, tá? Um outro objeto da macroeconomia, tá, pessoal, é a taxa de desemprego, beleza? O que é a taxa de desemprego média? Mede, que o próprio nome diz, a quantidade de forma percentual de pessoas desempregadas. Para a gente entender melhor, nós temos que analisar aí três conceitos econômicos, tá? Que nós temos aí a questão, né, do nosso conhecimento, da lei, né, que a pessoa empregada é aquela pessoa que tem seu emprego, desempregada é que está sem emprego. Tá? Dentro da economia, nós temos mais ou menos esses mesmos conceitos. Tá? No Brasil, a questão, definição de empregado, por exemplo, vai estar lá na CLT. Tá? Assim como vai falar de empregado, vai falar de empregador lá nos primeiros artigos da CLT. Beleza? Aqui então, para a economia, a pessoa empregada é a pessoa que está empregando a sua força de trabalho, a sua mão de obra, e está recebendo uma remuneração. Então, o empregado, pessoal, nada mais é do que aquela pessoa que está recebendo aquela remuneração adequada
pelo menos no viés da pessoa, para a utilização da sua mão de obra, do seu fator trabalho, para a economia. Então, como nós vimos desde a primeira aula, esse é um dos fatores de produção. Beleza? As pessoas desempregadas, pessoal, são as pessoas que no momento não estão trabalhando, ou seja, estão fora do emprego, não estão tendo renda, não estão tendo sua mão de obra remunerada, mas estão buscando um aperfeiçoamento, estão buscando o trabalho e ainda não acharam o trabalho com a remuneração adequada ao seu viés, tá? Nós temos aí também a concepção equivocada, né? De que as pessoas que não trabalham aí por serem aposentadas ou donas de casa entrariam dentro da questão dos desempregados, tá? Para a economia, não. Para a economia, então, nós teríamos essas pessoas como fora da força-trabalho, beleza? Pessoas fora da força-trabalho são aquelas pessoas que se encontram aposentadas, ou seja, se encontram não procurando um trabalho, tá? Donas de casa, menores de idade, tá? Então, são aquelas pessoas que não se encontram economicamente ativas, tá? Economicamente ativa é a pessoa que está trabalhando ou está procurando o trabalho, o emprego. Beleza? E nós temos aí, pessoal, vários, né? De 3 a 4 espécies de desemprego. Sim, né? Surpresa, nós achávamos que poderia haver apenas um tipo de desemprego, né? Na verdade, como vamos ver, existem de 3 a 4. Tá? O primeiro deles é o desemprego friccional. Esse desemprego é aquela pessoa que acabou de ser demitida ou que pediu demissão porque não estava dentro daquele trabalho, não estava satisfeito dentro daquele trabalho, está procurando outro trabalho, beleza? Então aí é o mais comum, né? Temos aí ainda que observar aí essa questão de esses fatores, beleza, pessoal? O segundo é o desemprego sazonal. Tá? Sazonal por quê? Porque é o desemprego que leva em consideração períodos de tempo. Tá? Vamos ter como exemplo aí os pescadores artesanais. Eles recebem um benefício de seguro-desemprego sempre no período da piracema, que é o período que é proibido ser pescado. Beleza? Então é sazonal. Por quê? Todo ano, aquele período de tempo, as pessoas vão estar desempregadas. Da mesma forma, podemos colocar aí o produtor rural, né? As pessoas que trabalham na produção rural. Por quê? Porque se eu vou plantar soja, por exemplo, soja, o ciclo dela é no verão. Então, eu não plantarei soja no inverno, por exemplo. Então, eu vou ter que esperar voltar o verão para voltar a ter a plantação de soja para eu poder voltar a trabalhar. Beleza? O outro tipo de desemprego que nós temos é o desemprego estrutural. Desemprego estrutural ocorre, pessoal, como o próprio nome diz, pela estrutura. Como assim pela estrutura, professor? Vamos ver o exemplo que fica mais fácil de entendermos, tá? Mas é que uma determinada profissão deixa de existir ou se torna obsoleta. Por exemplo, hoje, no mundo dos smartphones, dos celulares, dos computadores, dos notebooks, ninguém mais usa máquina de escrever. Então, aquela pessoa que se tornou expert em fazer o reparo, de consertar a máquina de escrever, ela vai se tornar desempregada. Por quê? Porque não se há mais demanda. Né? A máquina de escrever se tornou obsoleta, logo a sua prestação de serviço também se tornou obsoleta. Tá? Com o avanço da tecnologia, certas profissões desapareceram e cada vez mais estão
diminuindo, desaparecendo. Essas, então, são as chamadas situações de desemprego estrutural, beleza? E um quarto e último tipo de desemprego, que alguns colocam como uma modalidade à parte, é o desemprego cíclico. Esse desemprego cíclico, pessoal, ocorre quando temos um momento de crise econômica, como, por exemplo, vivemos hoje, né? Nós temos aí quantas empresas fechando, quantas pessoas perdendo o seu emprego por essa questão aí, tá? Então, é exatamente essa questão do desemprego cíclico. Ele sempre ocorre quando tiver uma crise, quando empresas têm que fazer demissão em massa, quando empresas fecham suas portas, tá? Infelizmente, é uma situação bem complexa. E daí vocês podem me perguntar, professor, por que estudar o desemprego? Bom, quanto maior o nível de desemprego, menor talvez possa ser a evolução daquele país, a produção daquele país. Beleza? E, pessoal, um outro ponto de estudo, um outro objeto de estudo é a inflação e ou a deflação. Aqui são opostos. A inflação é o aumento generalizado do preço de produtos. Então, não é o aumento de um produto apenas, mas sim um aumento generalizado. Tá? No país, nós temos várias formas aí de fazer a medição da inflação. Tá? Nós temos vários índices. Temos aí o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Temos o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, tá? Que esse serve para fazer mais reajustes de contratos. Nós temos o INPC, que é o Nacional de Preços ao Consumidor. Então, nós temos vários índices aí que medem, tá, o aumento ou a diminuição dos preços. Tá? Como eu falei para vocês, a inflação é o aumento generalizado e a deflação é a diminuição generalizada. Professor, a inflação é boa? Controlada sim, pessoal. Então é por isso que a macroeconomia estuda a inflação, para ver o seu índice e para ver o controle da economia, beleza? Ter uma inflação baixa, pessoal, ou uma deflação, ela pode demonstrar algumas situações. Na verdade, ela pode ter duas causas principais. Ou uma diminuição dos custos, tá? Que daí ele pode permitir uma diminuição dos preços, mas uma diminuição significativa, generalizada. Beleza? Descobriu-se uma nova forma de ser bem mais barata a energia, por exemplo. Começa a ter um consumo menor de energia, um custo menor da energia que eu vou dizer aqui, energia elétrica, né? Que o custo dela se torna menor, vamos colocar aí talvez por conta da energia solar, tá? Então, tendo uma diminuição de custos, você pode, tá? Para não ter um lucro tão alto, você pode diminuir o preço do seu produto. Segundo ponto, pessoal, que gera a inflação baixa ou a deflação é a questão do crise. Mais uma vez a crise aqui, hein, pessoal. Que ela leva ao quê? Aos preços baixarem, porque a renda da população diminuiu, os empregos diminuíram, como nós vimos no desemprego, certo? As pessoas não querem estar comprando, a produção diminui e tudo acaba levando à diminuição da inflação, porque o preço diminui, por quê? Porque não tem demanda, não tem oferta, então acaba-se tendo toda essa questão. É comum, tá, quando você vê uma questão de promoção generalizada ou um abaixo de preço de aluguéis ou de produtos e serviços de uma forma geral, uma forma agregada. Tá? A inflação elevada, pessoal, ela também pode ser prejudicial. Por quê? Porque ela atrapalha a organização da empresa, né? Que a empresa ela acaba tendo que consumir também, ela tem que comprar, né? Os insumos, todos os seus custos.
Então, tendo uma inflação muito alta, não se sabe, não se consegue planejar as questões de curto e principalmente as de longo prazo, como nós vimos na teoria da firma. Beleza? Um outro problema aqui também da inflação alta, pessoal, é que nós vamos ter um impacto na nossa balança comercial. Por quê? Porque o meu produto do Brasil, com uma inflação alta, vai tornar o meu preço menos chamativo para o preço de outros países. Então, o país vai diminuir a exportação, vai diminuir a exportação e vai aumentar a importação, o que se torna prejudicial. Tá? O que é vantajoso para o país é o contrário. E um outro detalhe aqui também é a questão do acúmulo de renda, né? Uma má distribuição da renda. Por quê? Porque a inflação, pessoal, nos produtos, ela vai subindo mês a mês. Você pega o índice, vai subindo mês a mês. Né? Só comparar uma ida ao mercado do mês para o mês seguinte, uma inflação alta, você vai diminuindo cada vez mais o que você compra com o seu salário nominal. O salário nominal é o que você ganha todo mês. O salário real é aquilo que você consegue comprar efetivamente. Como o nosso salário ele é reajustado normalmente uma vez por ano, quando tem uma reposição inflacionária, pessoal, ou com o aumento do salário mínimo, nós vamos ter aí esse problema. No final de 12 meses, você pode estar com uma inflação alta, comprando metade do que se comprava no primeiro mês, quando se teve o reajuste. Beleza? Então, esses são os problemas de uma inflação alta. Aí, pessoal, vocês podem me perguntar do porquê estudar todos esses pontos de forma individualizada, né? Os pontos quais são? Os objetos da macroeconomia. Nós vimos aí de forma individualizada a renda, produto, né? Produto interno, questão da balança comercial, a questão do desemprego, da inflação, taxa de juros. Não podemos deixar de falar aí também da taxa de câmbio, né, que também é um elemento da macroeconomia, que visualiza a variação de uma moeda em relação a outra, né, a taxa de câmbio, por exemplo, do real em relação ao dólar, em relação ao euro, em relação ao ien, tá? É o preço aí, né, troca do câmbio, a taxa de quanto se paga de uma moeda para se adquirir de uma outra moeda. Veja aí também como foi importante nós estudarmos a moeda de forma pormenorizada primeiramente. Mas por que estudar esses objetos? Porque estudando esses objetos, pessoal, nós chegamos nos objetivos de se estudar a macroeconomia, que são os dilemas aí macroeconômicos e os objetivos da macroeconomia. Então, os dilemas, né, são três: a inflação, o desemprego e o produto. Tá? Por que são dilemas? Porque são os três pontos principais da macroeconomia, onde a macroeconomia vai se debruçar. Tá? E os objetivos é ter um produto que seja crescente, tá? Porque tendo um produto crescente, a economia vai ser crescente, nós vamos ter mais renda, tá? Mais demanda, mais oferta, mais empregos. Tá? Então, nós vamos ter também uma maior divisão de renda, que faz parte deste objetivo. Um outro objetivo é ter uma taxa de desemprego baixa, operando nulo, tá? Eu esqueci de mencionar para vocês quando nós vimos ali, mas nós sempre vamos ter um percentual de desemprego, tá, pessoal? Hoje, pelo menos no mundo que vivemos, nós não temos aí uma economia com 100% das pessoas empregadas. Então, a nossa preocupação é ter uma taxa de desemprego cada vez
menor, tá? E é um dos objetivos. Um outro objetivo também é ter os preços controlados, ou seja, ter uma inflação baixa. Tá? Baixa, mas não tão baixa assim, ter uma inflação ali entre 13% e 5%. Tá? Que alguns dizem que são os parâmetros interessantes para se ter uma inflação, para que o país possa crescer, possa se desenvolver. E, né, o quarto objetivo é a questão do equilíbrio comercial, tá? O equilíbrio das relações internacionais aí, tá? Eu falei para vocês que o que chamam de balança comercial favorável é quando se exporta mais do que se importa, e nós vamos ter problemas aí quando se importar mais do que se exportar, principalmente com a inflação. Mas o ideal mesmo é ter um equilíbrio, tá? Então vejam, por que são os objetivos, por que são as preocupações? Desemprego alto, tá? Tem uma má distribuição de renda, consequentemente vai ter um produto interno, produto nacional baixos, tá? Vai ter uma demanda baixa, uma oferta baixa, inflação baixa. Inflação alta também pode estar gerando mais ou menos os mesmos problemas, tá? Um produto baixo, que não cresce, tá? Faz com que a própria população tenha um pouco de descrença no país e o país também tenha descrença a níveis, tá? Internacionais, tá? Aí só nós vamos ter um problema, tá? Se vocês analisarem a história do país e do mundo, essas são as principais propostas dos políticos, dos candidatos aí, tá? Não está errado, porque na verdade são os objetivos macroeconômicos que é o que o país deve buscar, tá? E aí nós vamos entrar em dilemas, tá? Porque nunca na história, pelo menos eu não encontrei, uma situação onde todos os quatro objetivos eram buscados ao mesmo tempo, tá? Então, assim, às vezes o que acontece? Prioriza-se um ou dois objetivos de forma primária, tá? Não é que os outros sejam totalmente deixados de lado, mas tem aqueles que têm um enfoque maior e os outros acabam tendo um enfoque menor, tá? Beleza, pessoal? É isso que eu queria estar trabalhando na aula de hoje. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, o professor está à disposição. É só entrar em contato, tá? Não se esqueçam lá de fazer a atividade dessa semana, tá? Vejo que nem todo mundo está fazendo as atividades, nem todo mundo está vendo os vídeos. Vamos lá, pessoal. Reta final já, hein? Não vamos deixar a peteca cair, não. Valeu, até mais. Boa semana.